TV Menorá apresenta Curso de Teclado. Olá, vamos começar o nosso curso de teclado, que vai ser veiculado aí pela Rádio TV Menorá, e que você seja muito abençoado com essas aulas, né? Possa estar aprendendo, possa estar utilizando isso, né? Para aplicar isso na visão da edificação de outras pessoas, né? No reino de Deus. E caso seja a primeira vez que você esteja acessando a TV Menorá, chegou até aqui, né? Por interesse de fazer aula de teclado mesmo, mas não sabe o que mais pode oferecer a TV Rádio Menorá, eu queria te convidar a acessar os outros programas também, não só esse, né? Fique acompanhando, ligado aí, quando acabar o curso, continue assistindo. E convido você também, que está pela primeira vez tendo conhecimento desse canal, para que você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador, e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veio em carne, viveu de forma santa, morreu e ressuscitou. E eu agora peço perdão de todos os meus pecados e aceito a tua morte na cruz e o teu sangue para redimir e perdoar os meus pecados. E também declaro que tu és o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu te agradeço e te louvo pela minha salvação e peço para que o teu Espírito Santo faça em mim morada permanente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar. O teclado, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o instrumento, né? E depois a gente dá sequência na parte técnica, instrumental. Mas primeiramente, antes da gente começar com a parte musical, a gente vai estar falando nessa aula 1 sobre diferentes tipos de teclados, as notas básicas, né? Como localizar algumas notas básicas e chave, né? Aqui são notas que a gente precisa para se localizar no instrumento. E a escala de Dó, se der tempo. Se não der tempo de ver a escala de Dó na primeira aula, nós vamos ver na segunda, sem problema algum. Então nós vamos estar falando de algumas características, né? O que é case sensitive? Case sensitive às vezes é algo muito... não é tão comum esse termo, é mais para quem já conhece um pouco mais dos instrumentos, desse tipo de instrumento. E teclas brancas e pretas tem alguma diferença assim, básica também para a gente se localizar no instrumento, e depois a gente vai entender tecnicamente, mais profundamente, o porquê dessas diferenças, o porquê que tem as teclas brancas, as pretas, e um pouquinho mais das funções do teclado no decorrer das aulas. Mas hoje eu gostaria de estar falando sobre o seguinte: se você é aquela pessoa assim que já sabe que quer tocar o teclado mesmo, já sabe que quer aprender, gosta, né, de ouvir, gosta, né, percebe assim que é um instrumento que você vai gostar para realmente utilizar ele por mais tempo, né, seja para tocar em um grupo familiar, num culto, você pode estar comprando, adquirindo um teclado mais, um pouquinho, né, mais profissional, semi-profissional, profissional. Esse tipo de teclado você vai encontrar, né, por variados preços, porém dificilmente você vai conseguir algo por menos de R$ 1.500, né, algo que você procure talvez até usado, mas bem conservado, um teclado desse tipo. Agora você ainda não sabe se você quer realmente continuar com o teclado, você não tem certeza se você é um instrumento que você vai se dar bem, se você prefere mesmo. Então, neste caso, eu recomendo que você compre um instrumento bem mais em conta. Talvez aí você tenha que investir uns 300, 500, algo assim. Menos que isso, também às vezes você pegar uma coisa usada, mas aí tem uns tecladinhos que são bem pequenininhos assim, talvez um pouquinho maior assim, mais ou menos, né? Com pouquíssimas funções, né? Sem possibilidade de ligar em caixa de som, só com a caixinha dele mesmo. Um som não é assim aquela coisa mais agradável do mundo, o som que ele emite, né? Mas para quem ainda quer ver, quer experimentar, né? Consegue investir aí nessa média, né? Para que
E depois também consegue vender, né? Se você vê que não gostou, fica mais fácil de vender por ser um valor um pouco mais baixo. Bom, quais são as principais diferenças então desse teclado mais sofisticado e um teclado mais simples? Basicamente, você vai notar, uma das diferenças é a questão da quantidade de oitavas, né? Então, o que é uma oitava? A cada 8 notas brancas, né? A cada 8 notas brancas, a gente diz que é uma oitava. Tanto faz se é branca, né, ou não, mas aqui no caso fica mais fácil de representar, de visualizar. Então, isso é uma oitava, isso é outra oitava, porque se a gente contar 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8, são 8 notas, então dá uma oitava. Uma oitava abaixo, uma oitava acima. Digamos que aqui é o centro do teclado, se a pessoa falar, toque essa música uma oitava abaixo, você vai tocar aqui. Uma oitava acima para cá. Isso é uma referência que eu estou considerando a nota Dó, né? Agora, se a gente tivesse aqui na nota Fá, uma oitava acima é 8 notas para cima também, só que considerando a nota Fá, né? Uma oitava acima, uma oitava abaixo, e assim vai. Aqui seria o Fá mais central, ou para cá, né? Isso não interfere muito, porque se você está aqui, vai tocar uma oitava abaixo, para cá. Enfim, não quero falar tanto de oitavas agora, mas é como uma referência. A gente pode estar notando o seguinte, que um teclado mais simples, você vai notar que ele tem mais ou menos umas 3 oitavas, tem uns mais de criança, assim, para quase que é um brinquedo, né? Às vezes nem é tanto um teclado, mas um brinquedo, chega a ter uma, ou às vezes 2 oitavas, né? Comumente são 3 oitavas no teclado simples. Um teclado semi-profissional para profissional, às vezes tem 4 oitavas normalmente, ou mais, né? Outro detalhe importante de observar é que assim, os teclados mais simples, você vai notar que tem uns alto-falantezinhos assim, né, acoplados, né? Alguns semi-profissionais também têm isso, né? Porém, os teclados mais simples, eles só têm essa possibilidade e não tem nenhuma opção aqui atrás do teclado de saída de som para uma caixa externa de som, para uma mesa de som. Então isso tem que observar, né? Se você vai tocar na igreja e vai levar o seu teclado para a igreja, você precisa observar que tem que ter uma saída de cabo para que ele seja conectado a todo o equipamento de som do local. Então é isso, teclado simples não tem saída, teclados semi-profissionais para profissionais já tem essa saída. Isso é bem importante observar. Outro detalhe importante de notar é o case sensitive, né, que é isso que a gente colocou no quadro. O case sensitive é bem fácil de perceber, né, mas quando você nunca ouviu falar desse termo, talvez não fique muito fácil. É sensitive no sentido de sensibilidade, né? Então, se a gente tocar num teclado desses aqui mais sofisticados, você toca bem fraquinho, ó, é bem suave o som. Agora, se você toca mais forte, não sei se você conseguiu perceber a diferença, mas tocar fraquinho, tocar forte. Perceba que, né, tem uma diferença que isso faz que a música seja mais dinâmica, né? Com que a música tenha um pouco mais de... tem outras sonoridades, assim, né? E até volume. Você está tocando durante uma oração, você vai tocar fraquinho, né? Agora você está numa parte da música que é um refrão, que é mais forte, aí você vai estar... né? Tocar mais forte. Então isso aí é tudo uma questão de dinâmica da música, torna a música mais interessante, né? Mais gostosa de ouvir, né? E já um teclado mais simples, ele não tem, infelizmente, ele só tem a intensidade máxima. Então é como se estivesse sempre forte. Mesmo que você toque bem fraquinho, ele vai fazer esse som mais acentuado. Em termos então de diferenças, acho que é isso, né? Os teclados mais simples ele também tem menos instrumentos, menos opções, né? E teclados mais complexos, mais sofisticados, eles têm mais opções de teclas, de funções, né? Tanto de sons quanto de outros tipos de efeitos sonoros, né? Bom, eu acredito que a parte de instrumento é isso. Se tiver mais alguma dúvida, podemos
interagindo de alguma maneira. Esses vídeos vão ficar gravados, vão ser veiculados na TV Menorá aberta, mas também vão ser postados possivelmente no YouTube, no canal do YouTube do Rádio TV Menorá. Neste canal você vai poder, acredito que, colocar alguma dúvida, né, ali abaixo do vídeo. Então, se houver alguma dúvida em relação ao instrumento, qual o melhor teclado para comprar, né, como que eu vou saber se ele é profissional, se ele não é, então a gente pode estar à disposição para estar respondendo posteriormente alguma dúvida pontual. Em relação ainda a nos localizarmos aqui nas teclas, eu vou só pedir uma atenção então agora para observar aqui essa composição das notas aqui para a gente entender. Parece que é simples, não tem muita diferença, mas tem uma coisa muito importante aqui que a gente precisa notar. Bom, perceba, para a gente saber onde fica a nota Dó. A nota Dó no teclado, digamos que é a nota principal. Para a gente começar a aprender o instrumento, a gente tem que saber onde é esta nota Dó. Então a nota Dó é neste ponto aqui. Normalmente ele fica, se não bem no centro, é quase no centro do teclado, tá? Normalmente ele, se você olhar num geral, mas só isso não é suficiente, porque pode ser que, né, olhando assim, você não detecte bem onde que é o centro, assim, numa passada de olho, mas então você sabe que tem que estar posicionado mais ou menos ao centro do teclado. Agora, como saber exatamente se essa é a nota Dó perto de várias outras idênticas? Tem uma dica aqui, um macete muito importante, que é o seguinte, ó. A cada duas notas pretas, antes delas você tem uma nota Dó. Veja que as notas pretas são divididas em vários conjuntos, ó, conjuntos de 2 e conjuntos de 3. Né? Perceba que aqui, ó, tem ainda uma distância maior aqui. Então sempre onde houver essa distância um pouco maior, você sabe que está separando esses conjuntos. Conjuntos de 2, conjuntos de 3 notas. 2 notas pretas, 3 notas pretas. Por que eu falei aqui da nota Dó e da nota Fá? Justamente porque sempre antes de 2 notas pretas, né, você vai encontrar uma nota Dó. Então, aqui é nota Dó, mas aqui também é uma nota Dó. Né? Como saber disso? Disso mesmo que a gente acabou de falar. Sempre antes de 2 notas pretas, de um conjunto de 2 notas pretas, a nota anterior sempre é a nota Dó, a anterior branca. Né? Mesma coisa aqui, nota Dó e assim por diante. Então, lembra que a gente comentou das oitavas, né? Então a gente tem a nota Dó em várias oitavas diferentes, ou mais agudo ou mais grave. Isso é outra coisa importante, até não anotei no quadro, mas a gente precisa também conhecer esse conceito básico de grave e agudo, e daí eu já volto ali onde eu estava falando, porque eu vou falar da nota Fá também. Grave e agudo. Então, quanto mais para a esquerda do teclado, mais grave. Quanto mais para a direita, mais aguda é a nota. Então perceba, aqui é mais ou menos um tom médio. Mas você fala, toca esse Dó aí mais agudo, de uma maneira mais aguda. Então eu vou subir. Está ficando cada vez mais agudo. E aqui, ao contrário, cada vez mais grave. Isso não é só para oitavas, né? Só para a nota Dó. Se eu for fazer uma escala de um grave para agudo, eu vou fazer assim. Ok? Agora, se eu vou do agudo para o grave, eu vou fazer do sentido contrário. Entenderam? Então, esse conceito de agudo e grave é uma curiosidade que até faltou colocar, mas realmente é importante para esse conceito de contextualização inicial também. Né? Então, só para encerrar essa questão do Dó e do Fá. A nota Fá é uma nota que ela está posicionada antes de um conjunto de 3 notas pretas. Então você encontra a nota Fá. Então sempre que você vê um conjunto de 3 notas pretas, você sabe que antes vem a nota Fá. Então são coisas importantes só para você diferenciar, porque é normal confundir onde começa o Dó e onde começa o Fá, porque sempre tem esse intervalo entre as notas pretas e as brancas. Né? Isso pode confundir um pouquinho. Então você sabe agora que duas notas pretas antes é a Dó, 3 notas pretas antes
é a nota Fá. Tá ok? Para a primeira aula, eu creio que é isso, só uma ideia geral sobre o instrumento, a diferença, né? E algum conceito bem inicial a respeito das notas, do que é grave, do que é agudo, onde encontrar o Dó, onde encontrar o Fá, tá certo? Então, o que eu poderia passar de exercício desta para a próxima semana? Eu acredito que você poderia estar realmente fazendo esse exercício de localizar onde é a nota Dó, onde é a nota Fá, né? Relembrando isso que a gente comentou. Caso você não tenha teclado, você poderia, durante esta semana, estar indo atrás de um, né? Adquirindo o seu teclado, porque é muito importante que as próximas aulas você tenha o seu instrumento para poder acompanhar junto aqui e assimilar melhor as aulas, até porque a gente vai ter um pouco de teoria e bastante, provavelmente, mais de prática, né, do que teoria. Uma teoria para fundamentar, mas normalmente a gente vai ter algum exercício prático também para fazer, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Curso de Teclado.